Muito boa noite, estamos ao vivo no programa Opinião dessa quarta-feira, período de pandemia, tá todo mundo em casa, então não tem desculpa para não assistir a gente, hein? Aproveita aí, compartilha com todo mundo, manda os links para a família, para os amigos, @Burburinho News no Facebook, @Burburinho News também no Facebook e no YouTube também, e @Burburinho News no Instagram. E você acompanha a gente ao vivo, onde nós vamos hoje conversar sobre inteligência emocional nos tempos de crise, para a gente preparar a nossa cabeça para a pandemia e para o pós-pandemia. E eu converso hoje com Francisca de Cássia, da Eficácia, que é coach, entre outras atividades, e ela vai conversar com a gente. Bem-vinda, Cássia. Boa noite, obrigada, sobrinho. Boa noite. Eu queria já começar com você falando, porque assim, a gente vê muita coisa sobre inteligência emocional e muita coisa sobre coaching, hoje tem coach para muitas coisas. Eu queria já começar que a gente falando disso. O que é exatamente a inteligência emocional, para a gente começar do caminho certo? Bom, a inteligência emocional, eu gostaria primeiro de boa noite a todos, né? Agradecer seu convite, né? Para estar falando de um assunto tão relevante. Eu acredito que de todos os desafios que nós vamos enfrentar neste momento de pandemia e pós-pandemia, um dos maiores vai ser lidar com a saúde mental das pessoas, né? Vai ser como todos nós vamos enfrentar essas dificuldades. E trazendo um pouco disso, inteligência emocional, na verdade, começou a ser estudada lá atrás, há muitos anos atrás, como um conceito de inteligência social, e isso foi evoluindo e tomou corpo, né, a partir de um livro do Daniel Goleman, que é um dos mais conhecidos que falam sobre esse assunto. E inteligência emocional foi desenhado ou exposto pelo Daniel como uma capacidade que nós temos, né? São formas que nós temos de compreender o que sentimos, as nossas emoções e os nossos sentimentos, como nós compreendemos os dos outros, e tudo isso envolvendo as nossas relações. É a capacidade não só de compreender, de identificar essas emoções, né? Como nomear essas emoções e gerir. Na verdade, a gente desenvolve a capacidade de fazer uma boa gestão dessas emoções. A gente sempre ouve falar
quando diz respeito a pensamento, a lidar com pessoas, o senso comum, pelo menos, sempre divide assim, no racional e no emocional. E aí eu tenho que te perguntar isso. É possível controlar o emocional? Porque a gente sempre coloca como sendo possível controlar o racional. E o emocional, ele fica meio que com a liberdade de ficar mais solto. É possível controlar o emocional nesse sentido? Primeiro, vamos separar um pouquinho. Existem muitas confusões acerca de alguns conceitos. Primeiro, cérebro e mente. As pessoas acham que cérebro é a mesma coisa que mente, que emoção e razão são pontos separados. E às vezes opostos. E opostos. E existe um conceito, e eu preciso explicar isso até para a gente entender como que a gente interfere no que pode ou no que é possível nós interferirmos. Primeira coisa é que dentro de um processo de tomada de decisão, e aí eu vou tentar ser o mais didática possível para falar sobre isso, nós temos o que é considerado um cérebro trino, né? E esse cérebro ele tem, de forma muito, muito humilde, muito singela e didática, né? Nós temos 3 grandes áreas. Na verdade, o cérebro foi mapeado em 360 áreas, 180 em cada hemisfério, tá? Então a gente não vai falar disso agora. A gente vai precisar de uma série de programas para falar verdade. disso. Só de uma forma muito resumida, nós temos 3 áreas. O que a gente chama de cérebro reptiliano, que é uma parte primária, que foi quando nós surgimos, né? Isso evoluímos enquanto seres humanos, né? Temos o cérebro responsável por controlar as emoções e temos o córtex cerebral, né? Ou pré-frontal, que é o cérebro, o administrador do cérebro. Como é que isso funciona? 95% dos nossos processos, das nossas tomadas de decisão, eles são regulados, né, pelo cérebro reptiliano, somado à camada superior do cérebro reptiliano. Então, e só sobra 5% para esse cérebro racional, para esse córtex, chamado de córtex do administrador cerebral. Então, na verdade, não existe uma decisão racional ou uma decisão emocional. Todas as decisões, o processo de decisão, ao final das contas, quem bate o martelo é o processo emocional, é a soma do cérebro emocional com o cérebro reptiliano, né? Então, quem bate esse martelo, esse cérebro, são 95%. E 5% sobra para o córtex pré-frontal ou córtex cerebral, que mesmo assim, eu tenho uma professora que ela sempre fala, a professora Rita, ela fala assim, quem bate o martelo no final das contas e decide ou não por mais que nós saibamos o que fazer, é a emoção no fim das contas. Então, todos os estudiosos falam isso, toda decisão ela tem sempre um fundo emocional, ela tem sempre uma decisão final da emoção. Tá? Então, ao contrário do que se diz de razão e emoção, controlar a emoção, lidar bem com a emoção é ter controle. Na verdade, não é possível controlar as emoções. Nós controlamos a expressão da emoção. Né? É bom a gente separar, inclusive, 2 conceitos. Emoção de sentimento. E isso também é muito confundir. Então, o que é emoção? A emoção é um conjunto, é um programa que o nosso cérebro tem, e por isso eu falo cérebro, diferente de mente. Né? Cérebro é nossa estrutura neurológica, nosso corpo. Toda vez que eu falar cérebro... Fisicamente falando, né? Tá ligado à nossa função fisiológica, à nossa resposta de corpo. Ou seja, a maioria das nossas respostas, as nossas neurorespostas ou fisiológicas, elas não estão sob o nosso controle. Por exemplo, você respira sem perceber que está respirando. Então, quando você tem esse conjunto de programas, que são as emoções, eles atuam depois de um estímulo no seu corpo e vai promover uma série de respostas fisiológicas. E isso você não tem controle. E a eficácia da emoção, ela está exatamente nesse passo, da gente não poder controlar. Porque a emoção, ela surgiu como um processo evolutivo do ser humano para nos defender, para preservar a espécie. Você imagina se nós não fôssemos capazes de sentir medo e fugir de um perigo, por exemplo. Entende? Sim. Então, assim... E o que é sentimento, então? Sentimento é a expressão, é a interpretação dessa emoção. Então, por exemplo, algo que pode me causar medo, pode não causar medo em você. O estímulo pode ser o mesmo. Sim. Mas pode ser totalmente diferente na minha percepção. E a emoção, o estímulo foi o mesmo, mas como eu interpretei,
esse estímulo é o sentimento. E o sentimento, ele é do indivíduo, tem a ver com sua história de vida, tem a ver com suas matrizes, tem a ver com a sua mente. É personalizado, né? Cada um tem a ver com sua mente. Então, por exemplo, quando a gente fala de inteligência emocional, principalmente no ambiente de trabalho, você pode falar num tom de voz para mim, isso me gerar uma emoção e um sentimento de angústia, medo, seja lá o que for. Você pode falar no seu mesmo tom de voz com outra pessoa e não gerar nenhum tipo de emoção que provoque este sentimento na pessoa. Ou uma emoção contrária, de repente ou motivá-la. Ou totalmente uma emoção ou um sentimento oposto, entende? Então, assim, o sentimento é a interpretação dessa emoção. Então, quando eu digo que, por exemplo, tem coisas que são do cérebro. Eu vou pegar um exemplo aqui. Tem coisas que você não controla. E essa é uma explicação. Por exemplo, se eu pedir para as pessoas de casa não lerem essa palavra. Não tem como, eu mesmo já li. É possível? Eu já li. Então, eu acho que não é. Essa é uma metáfora para você entender como funciona a emoção. Não, você não controla. Se o estímulo chegar, você vai sentir você querendo ou não. Agora, o que é que você vai aprender a administrar? É como você vai reagir a isso. Então, assim, da mesma forma se forma o preconceito. Por exemplo, você julga. Mas o que você vai fazer com o julgamento a partir daí é que é o X da questão. Com a emoção é a mesma coisa. E às vezes as pessoas recebem o estímulo, julgam iguais, julgam do mesmo jeito, mas na hora de externar, um externa de um jeito, outro externa de outro. E você concorda que a gente nunca vai saber isso se essa realidade é próximo do imaginado? Porque assim, não é possível eu entrar no cérebro das pessoas nesse nível. Então, o que é feito? É feito um mapeamento. Por exemplo, quando eu tenho um estímulo, os neurocientistas, eles mapeiam quais são as áreas do cérebro de Sobrinho e quais são as áreas do cérebro de Francisca de Cássia que respondem àquele mesmo estímulo. E aí eles descobriram coisas desse tipo. Sim. Como, por exemplo, que um estresse social, como um estresse físico, eles agem ou estimulam as mesmas áreas cerebrais. Então, se estimulam as mesmas áreas cerebrais, eles podem provocar no nosso corpo a mesma resposta. Por exemplo, se provoca dor, vai provocar dor. Entende? Agora, a intensidade da dor já é peculiar, já é individualizada. É muito difícil, né? Entende? Então, tem coisas que já vão mudar. Sim. Então, a gente não controla as emoções. Então, se essa é a resposta que você quer saber, a gente não controla as emoções, a gente controla a interpretação delas. A gente aprende a lidar com com as respostas que ela vai provocar no nosso corpo. Olha, você já pode participar com a gente, já está liberado para você mandar pergunta, comentar. Aqui já cumprimentando aqui a Jobélia, Rabelo, a Jaciara, o pessoal que está online com a gente aqui. Já pode mandar pergunta para a Francisca de Cássia para a gente perguntar aqui para ela responder aqui as suas perguntas ao vivo, tá bom? Você já pode mandar aqui no Facebook, no Burburinho News, no YouTube também Burburinho News, @Burburinho News, né? Você vai mandar, vai chegar aqui a pergunta e a gente vai responder. Eu queria, dito isso, e agora que a gente já entendeu essa introdução que foi clara, eu queria te perguntar sobre como essas pessoas podem responder à emoção relacionada mais ao estresse. Porque nesse período de pandemia, a gente vê muitos números das pessoas que estão fisicamente doentes, né? Que adquiriram o vírus, que não adquiriram o vírus, que estão no hospital, que foram curadas, enfim. Os números mais da saúde. Só que tem um outro número que já tem vários artigos publicados falando das pessoas do que elas serão pós-pandemia, porque a cabeça de todo mundo de alguma forma está mexida. Sim. E alguns casos da própria pandemia, durante a própria pandemia, inclusive com estatísticas de aumento de violência doméstica, de algumas outras coisas. Já que a emoção a gente não pode controlar, só pode controlar o que a gente interpreta dela, como lidar com isso nesse momento de estresse forte como é o momento da pandemia? Vamos entender o que é o estresse, como ele funciona, como ele age no nosso corpo, né? O estresse, algumas pessoas até falam, não é possível que isso possa acontecer. Existe um estresse bom, existe um estresse ruim. E como a maioria das coisas, para o entendimento do público, tudo foi chamado de estresse. Na verdade, a gente tem o eustresse e o distresse. O eustresse é o estresse bom. O que é o estresse bom, Cássia? Por exemplo, é um estresse... Toda vez que o estresse acontece quando o desafio é maior do que a nossa competência de lidar com ele. Entende isso? Você tem alguma coisa que está acontecendo, de maneira recorrente ou não, pode ser um estresse agudo ou pode ser um estresse crônico. E isso eu não dou conta. Aí, quando eu não dou conta, ele passa a ser um estresse ruim, e é o que a gente chama de distresse.
Quando ele é algo que eu dou conta, ele me motiva. O ser humano, ele tem um limite onde ele precisa ser estimulado para funcionar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma rotina que é muito abaixo da minha capacidade, eu fico desmotivado. Se eu tenho algo que é acima da minha capacidade, eu entro num quadro de estresse que é percebido ou conhecido pela maioria como algo negativo. O estresse bom, por exemplo, você vai subir num palco para receber um prêmio. Você tem aquela ansiedade, você tem todas as respostas neurológicas, de repente, de frio na barriga, taquicardia, aceleração da respiração, mas você sabe que você vai dar conta porque é algo bom que vai acontecer. O parto, maternidade, todos esses são momentos que você tem o chamado estresse, que é um estresse bom. Quando isso passa a ser acima da sua capacidade de forma crônica, esse estresse ele passa a agredir o nosso corpo e mexer com o que a gente chama de nossa homeostase, que é o nosso equilíbrio. Equilíbrio de temperatura, equilíbrio respiratório, equilíbrio dos nossos ácidos todos, né? Então, não é muito... É super comum você ouvir fulano tá com uma gastrite nervosa, né? O que acontece? Esses estímulos todos crônicos, de forma repetida, fazem com que nós comecemos a ter destruição das nossas células, ou superestimulação e destruição das nossas células. Um dos efeitos mais agudos do estresse, ou do estresse, é a destruição, inclusive, de célula nervosa, de neurônio. E aí, como que a gente enquadra, sobrinho, esse momento que a gente está vivendo? É muito mais sério do que as pessoas conseguem imaginar o que a gente vai viver em termos de doenças ou distúrbios ligados à saúde mental, porque um dos dois maiores agravantes, ou eu vou chamar de estressores, que são os estímulos que causam estresse no ser humano, é a incerteza e o outro é a solidão. Isso é tão sério que tem países na Europa que tem ministérios para lidar somente com a solidão. E lidar com problemas ligados à incerteza. Apesar de ser um pensamento filosófico, a incerteza é a única certeza que a gente tem, né? Porque ninguém sabe. Você fala assim, mas antes eu sabia mais ou menos o que ia acontecer. A gente não sabia. Não sabia. Né? Ninguém pode dizer que acorda todos em nenhum momento da história se pensou que a gente viveria essa pandemia. Ninguém pode dizer isso. E vamos pensar antes da pandemia? Antes da pandemia, antes do quadro de pandemia, você ia trabalhar ou você acordava todos os dias na sua vida com plena certeza do que ia acontecer na sua vida? Ou você fazia um planejamento para que aquilo acontecesse exatamente como você gostaria? Talvez tinha a sensação de controle, né? O que aconteceu? Agora você tem uma sensação um pouco mais imediata de que você perdeu o controle. E como é que o cérebro lê incerteza? O cérebro percebe incerteza e ambiguidade como erro. Então, se tem algo incerto ou algo ambíguo no ambiente que você está vivendo, ele fala, sobrinho, tem alguma coisa errada, vai lá e conserta. E como dentro deste cenário de incerteza, a gente não sabe como consertar, porque, na verdade, é tudo especulação, ninguém sabe de nada, nem nas teorias econômicas, nada, é tudo especulação. Então, isso aumenta a nossa resposta, talvez, corporal, a uma sensação de incerteza. Então, você tem mais cortisol, você tem mais adrenalina, você tem todos os neurotransmissores e hormônios ligados ao estresse, eles vão lá para cima. E, obviamente, que isso não é uma aula de biologia, mas cortisol a longo, médio prazo tem sobrecarga de adrenal, você vai ter uma série de problemas em todos os seus órgãos que são dependentes desse metabolismo. Em relação à solidão, né? Como é que funciona? Nós somos a única espécie, o ser humano é a única espécie... Antes de você falar da solidão, é porque assim, essa incerteza associada, por exemplo, a uma enxurrada de notícias ruins, quando a gente liga a televisão, isso pode aumentar, inclusive, chegando no extremo, aos números, por exemplo, de suicídio, eu imagino. Então, no começo da pandemia, se falava em estocar alimento, se falava ninguém falava do lockdown, mas falava em ter uma estrutura para suportar o que ia acontecer, que na verdade ninguém sabia o que era. Se falou durante muito tempo dos números de morte. Então, quando você liga a televisão ou quando você vai procurar informações que não são oficiais, esse sentimento de certeza, eu acho que ele faz um upgrade para o pânico, para o pavor. Isso. E aí quem não souber lidar com isso, não só não consegue lidar
durante a pandemia, e aí a gente está vendo aí famílias às vezes até se deteriorando nesse momento, e talvez não esteja, quando a pandemia passar, eu sinto que vai passar para alguns e não vai passar para outros. Parece que algumas pessoas vão ficar com esse sentimento mais prolongado. No último programa eu conversei com a doutora Janaína, ela disse assim, nós nunca mais teremos um normal, nós teremos um novo normal, que as pessoas vão se habituar. Vai aumentar, por exemplo, os cuidados de higiene, tem gente que não vai conseguir abandonar a máscara depois que se por decreto, não, agora está liberada, a pessoa vai continuar usando a máscara. Tem gente que vai continuar com outros hábitos, tem gente que vai ficar com a sensação de que a pandemia não acabou, as teorias de conspiração, essas coisas todas. Na verdade, quem não souber lidar com isso vai ter problemas, inclusive físicos, né? Na verdade, tem estudos, na verdade, isso tem ciência que explica isso. O ser humano ele tem um viés chamado viés da negatividade, que isso é do ser humano, tá? Não é de Cássia, não é do sobrinho, é do ser humano. O ser humano tem 220 vieses. Cerca de 220 vieses. Um desses vieses... Traduzindo, gente é bicho estranho, é difícil de lidar. Um desses vieses, a psicologia chama de viés da negatividade, que é uma capacidade natural de perceber com mais facilidade os fatos negativos, ou as sensações, os estímulos negativos. Inclusive, quando eu ou faço sessão de coaching, ou eu trabalho com mentoria, ou qualquer outro trabalho ligado a pessoas. E uma das dicas que eu dou, principalmente nesse processo de pandemia, escolha um único horário do dia para ter acesso às informações que você precisa saber. Eu não estou dizendo que é para ninguém ser alienado, tá? Um filtro, informações que você tem condição de interferir, porque qual é a sacada da inteligência emocional, que eu acredito na minha percepção? É noção de presença, aqui e agora, e noção de interferência onde você tem alcance. E as pessoas tendem ou a se estressar ou a se apegar em focar, a palavra é focar, né, em contextos que ela não tem a menor interferência. Então, neste momento de pandemia, o seu foco vai fazer toda a diferença. A minha avó dizia assim, a mesma água quente que endurece o ovo, amolece a batata. É verdade. Então, o que esse ditado traz pra gente? Eu tenho lá o mesmo estímulo, você, todos nós estamos sofrendo o mesmo estímulo. Que seria água quente. Que seria, né? E aí, o que eu vou escolher focar? Eu vou poder mudar, se for implementado aqui o decreto de toque de recolher, eu vou poder mudar isso? Eu tenho poder sobre isso? Não. Inclusive, tem um estudo muito interessante agora, que foi feito recentemente na China. Por quê? Porque a China foi o primeiro país a sair do estado de isolamento e iniciar e retomar as atividades normais. Sendo ela a origem do vírus, isso, né? Com as pessoas que foram submetidas a longos períodos no isolamento social. Essas pessoas foram estudadas e mapeados os seus comportamentos e medidos as suas interferências, as suas respostas cerebrais. As pessoas que escolheram, porque isso é uma escolha, perceberam o período do isolamento como uma forma diferente, se reinventaram nesse período, elas tiveram menos danos fisiológicos, e aí foi medido, por exemplo, níveis de toxicidade no corpo, liberação de cortisol, problemas de saúde que são desencadeados pelos neurotransmissores ligados ao estresse. Essas pessoas tiveram uma resposta muito menos intensa. E quando você me perguntou assim, como é que vai ficar o pós-pandemia? O segundo ponto que eu ia falar para você era a questão do isolamento social. Nós fomos submetidos a esse isolamento por ser uma das formas mais eficazes de controlar o vírus, né, de segurar essa proliferação dessa epidemia. Por que isso tem uma resposta tão grande no estresse, nas respostas fisiológicas no homem? Não responda agora, não. Nós vamos responder isso depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo. Só aqui registrar a presença de Celina Freitas, está com gente. Joaquim Neto está dizendo que ele fica estressado quando ele fica sem dinheiro. Ele está dizendo. O povo brasileiro não tem problema, é igual camaleão, se adapta a qualquer situação, disse ele. Nós vamos rapidinho para o intervalo e na volta você vai falar dar essa resposta, já aproveitando, falar também de como a nossa rede de relacionamento pode interferir nesse processo do estresse. Okay. É aquela coisa de quando eu ando com gente boa, com a mente boa, eu fico bom. Quando eu ando com gente com a mente ruim, a tendência é eu ficar ruim. É mais ou menos assim? Você vai responder depois do intervalo. A gente volta já.
Estou no Brasil para degustar pizzas. Reginaldo, traz a primeira para mim, por favor. Ingrediente de péssima qualidade. Catupiry hidrogenado, tira daqui. Sabor péssimo. Sem tempero. Essa pizza está... Parceiro! Na moral, velho, traz outra aí, velho. Maluco, velho, você é doido, velho! Ruinha! Rapaz, você tem que experimentar uma pizza aqui, velho! Você é doido, velho! É Vinopizza! E Paris o quê, rapaz? Praia do Forte! Vinopizza, a pizza que mexe com as suas emoções. Praia do Forte, Bahia. Estamos de volta. Foi rapidinho, não foi? Rapidinho. Estamos de volta aqui, registrando aqui a presença da Yane, Ricardo. Boa noite, Ricardo, para você também. Tem pergunta já chegando aqui, daqui a pouco a gente lê. Nós vamos para o intervalo e aproveita aí e compartilha @Boborinho News, YouTube, Facebook, também Instagram, para você mandar para todo mundo ficar com a cabeça boa na pandemia e pós-pandemia. Nós vamos para o intervalo e antes do intervalo ficaram aí duas questões. Uma relacionada, você ia responder uma pergunta, e basicamente relacionada a como a nossa rede de relacionamento interfere no estresse. E eu fiz um comentário dizendo que quando a gente anda com gente boa, a cabeça fica boa. Quando a gente anda com gente ruim, a cabeça fica ruim. Em alguns lugares a gente pode traduzir como quem se junta com porcos farelo come. Tem vários lugares. Várias formas. Esse daqui agora eu lembrei da minha infância. Eu acho que todo mundo de alguma forma já ouviu isso da mãe ou da avó. E eu queria lhe perguntar um pouco disso, porque assim, algumas pessoas reproduzem que não dá para se basear pelas notícias da televisão, por exemplo. Aí os amigos, dentro do próprio grupo de amigos, tem gente que é a favor de voltar e de acabar com o isolamento, tem gente que não, que acha que tem que fazer o isolamento. Como que isso impacta na nossa decisão? Quer dizer, a gente vai fazer como? Porque senão a gente vai acabar criando muitas inimizades no período da pandemia, porque cada um pensa de um jeito, né? Como eu estava falando para vocês, né, nesse sentido de como funcionam os estressores. Um dos principais estressores que nós estamos vivenciando, enfrentando nessa pandemia é o tal do isolamento social. Esse afastamento que nós somos submetidos por uma questão óbvia e que eu acredito que seja hoje uma das estratégias que impede a proliferação e a propagação desse vírus. Mas por que isso impacta tanto, Cássia, nessas respostas ao estresse e na saúde mental das pessoas hoje e no pós-pandemia? O ser humano é o único ser que é 100% gregário. O que é que isso significa? Nós somos biologicamente sociais. Outras espécies, se nascerem e seus pais morrerem, eles podem sobreviver sozinhos. Inclusive na mata, na selva, eles se viram. O ser humano não. O ser humano, se um bebê nascer e não tiver outro da mesma espécie para dar um suporte imediato, ele morre. Então, o fato de nós sermos essencialmente sociais e biológicos nos coloca numa condição totalmente interdependente. E quando nós fomos submetidos a esse afastamento brusco, isso mexe com a nossa biologia. O cérebro entender isso, que a partir de agora você não é mais como você gostaria de ser social, isso impacta exatamente nas nossas respostas biológicas. Tem trabalhos, sobrinho, que mostram destruição de neurônio quando o indivíduo é mantido, por exemplo, em solitárias. O cérebro dele é mapeado 10, 15, 20 dias depois e a destruição de célula cerebral. Que é irreversível. Né? Que é irreversível. Então, os estudos eram irreversíveis, esse é um outro ponto, a gente tem neuroplasticidade, tem uma série de coisas, mas essa destruição, ela é extremamente grave para a nossa resposta. As demências, por exemplo, são doenças que respondem a uma destruição de células nervosas. Então, você imagine estarmos isolados nesse momento e como funciona a nossa mente, as respostas a isso. E quando você me pergunta assim, então, Cássia, as nossas redes impactam nisso? Aí eu trago um outro posicionamento que coloca a inteligência emocional como uma das competências ou habilidades mais essenciais para o ser humano nas próximas décadas ou para o resto da vida dele, né? Inclusive, existem
as pessoas falam assim, porque ela é mais importante do que a inteligência, o QI, né? Do que o coeficiente de inteligência intelectual. Não é isso, não é uma questão de ser mais ou menos. Existem, as inteligências, elas são complementares. Mas quando a gente fala de sobrevivência, quando a gente fala de relacionamento, a inteligência emocional, ela ganhou um peso muito grande, porque, diferente dos outros circuitos, ela é considerada um circuito aberto. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver um problema no coração, não necessariamente você vai ter um problema no coração. Sim. Se eu tiver um problema respiratório, não necessariamente você vai ter. Mas se eu tiver um problema emocional, existe uma grande chance de você também manifestar na sua fisiologia... Pela convivência. Pela convivência ou pela interação. A gente chama isso de resposta... O sistema emocional é considerado aberto, então você tem uma resposta emocional a isso. Então, por exemplo, se eu alterar o meu tom de voz e promover em você uma resposta, uma emoção negativa, eu posso alterar os seus hormônios, eu posso alterar seu batimento cardíaco, eu posso alterar o seu movimento intestinal e várias coisas podem acontecer em você, inclusive baixar a sua imunidade. Imagina, por isso que é tão importante nós cuidarmos do ambiente à nossa volta, né? Qual é o padrão de pessoas com que eu... Claro, tem pessoas... A gente em algumas situações... Então, o ambiente de hospital é legal, tá mais alegre. Por isso que é legal quando a gente vê, por exemplo, alguém saindo do hospital, já vi várias vezes. A pessoa está curada do Covid, a pessoa faz festa com a saída dela, para criar aquele sentimento. A importância dos doutores da alegria, todas as sementes do riso, todas essas organizações, esses grupos que trabalham fazendo com que as pessoas sejam submetidas a um estímulo externo positivo e percebam o ambiente de forma positiva. Então, é um circuito aberto, então, por isso, inclusive quando a gente fala de liderança tóxica, de tudo isso, por que um líder tóxico adoece um colaborador? Né? Porque a postura dele faz com que o indivíduo desenvolva, responda fisiologicamente perceba todo o ambiente cheio de estressores. Então, ele vai ter problemas gástricos, ele vai ter taquicardia, tem pessoas que têm picos de pressão e quando você faz todos os exames, ela não tem nada. E o sentimento de saber que no dia seguinte vai encontrar aquele chefe de novo, vai estar submetido àquilo de novo. E assim, pra gente ter noção da gravidade disso, eu gostaria de deixar uma informação que é extremamente importante para mim. Se as pessoas hoje tiverem consciência disso, eu já estou super feliz, né? As mesmas áreas do cérebro que respondem a uma dor física são as mesmas áreas que respondem a uma dor social. Então, por exemplo, foram mapeadas pessoas com fraturas expostas. Física, fraturou um osso, né? E essas pessoas foram mapeadas juntamente com pessoas que sofriam agressões verbais, bullying e uma série de agressões psicológicas, né? Que a gente chama de dor social. Preconceito, uma série de coisas. Sim. E as mesmas áreas cerebrais foram estimuladas e ativadas com a mesma intensidade. E às vezes um pouco mais de intensidade na social. Ou seja, para o cérebro, dor é dor. Dor é dor. Então, significa que quando uma pessoa passa por um estresse, é agredida, ela sofre o mesmo padrão de dor que uma pessoa que tem dor física. Qual é a grande diferença? A dor física passa quando a pele cicatriza, quando o problema é eliminado. E a dor social, ela vai para uma área chamada memória de longo prazo, porque, inclusive, é uma das funções da emoção. Todo fato só entra para a memória de longo prazo quando ele está associado a uma emoção. Se você passar por aconteceu alguma coisa bem leve na sua vida e não te gerar uma emoção, ela vai para a memória de curto prazo, é eliminada, você não lembra mais daquilo. Quando ela sofre um impacto emocional muito forte, para piorar, ela vai para a memória de longo prazo. Isso significa o quê? Que toda vez que você lembrar daquele episódio... Ou foi estimulado por algo parecido... Ele não precisa estar acontecendo. Se você lembrar do bullying, se você lembrar da agressão psicológica, ele vai te promover no teu corpo todas as respostas fisiológicas, neurofisiológicas que acontecem, e elas vão se repetir. Isso entra em processo de cronicidade. Ficou crônico, você imagina o padrão de adoecimento dessas pessoas. Então, em casa, uma família agora que está assistindo a gente, que está sob o efeito do estresse da pandemia, do isolamento, se ela não cuidar disso agora, ela pode gerar dano, por exemplo, nos filhos, na esposa, no marido, longo prazo, que vão durar depois da pandemia. Provavelmente. Depois da pandemia. Inclusive, os estudos agora da China, eles mostraram isso. Tem um estudo na revista The Lancet que mostra que as pessoas que já saíram do isolamento social, que já retornaram às suas atividades normais, elas continuam tendo respostas
Iguais a quando estavam no processo de isolamento. Respostas ligadas ao cortisol, à adrenalina, a todos esses neurotransmissores, exatamente como elas estavam, né? Às vezes algumas em menor intensidade, mas elas continuam respondendo a isso como se estivessem no isolamento. Deixa eu só ler um comentário aqui do Davi, o Wellington e outro comentário do Joaquim. E vou me posicionar porque ele pede que, uma das pessoas aqui pede que eu me posicione. Ele bota assim, vou afirmar. Então ele está afirmando, é o Davi Wellington. Ele está dizendo, a estratégia para dominar, causar o medo e pânico, fácil argumento para dominar sobre as leis. Vida acima de tudo. O vírus existe e com ele surgiu a oportunidade para tiranos reinarem. Ele está falando certamente do isolamento, das políticas de isolamento. E aí eles estão dizendo que irão matar e subjugar pessoas que associam isso ao comunismo, enfim. E fala da questão aqui de Lauro de Freitas, fazendo referência imagino que ele está fazendo referência ao decreto do toque de recolher, chamando a prefeita de ditadora. Então, para estar registrado. Porque senão, se a gente não leu, o pessoal diz, não leu, porque é da... Então já li. Então já li. E vou opinar. Eu, particularmente, acho que já começou a hora de começar a flexibilizar. Hoje, inclusive, fiquei muito triste quando recebi um comunicado de uma das grandes empresas que se conheça um pouco da história, que foi a Óticas Opção, que encerrou a atividade hoje de toda a rede, porque não conseguia mais manter por conta desse problema da economia. Então, eu sou a favor de começar a flexibilizar. E fico com o Dr. Osmar Terra. Acho que o isolamento não funciona muito. O Joaquim Neto diz assim, qual a sua opinião, aí uma pergunta direta, qual a sua opinião do terrorismo de algumas mídias que só mostram o lado negro da pandemia? Como é que isso pode impactar na cabeça das pessoas? A mídia vai fazer... aí eu volto para o que eu falei antes. Aí deixa eu te dizer uma coisa como jornalista. Eu aprendi, não na faculdade, mas no dia a dia das redações, que notícia boa não vende. Então os veículos eles vão sempre tender a trazer uma notícia que cause mais espanto, mais coisa nas pessoas, que vai fazer elas se interessarem pelo desdobramento, do que uma notícia boa. Então esquece que nos jornais impressos, revistas, jornal, as notícias ruins sempre vão prevalecer. Dito isso, a pergunta dele é: qual a sua opinião sobre o que ele chama de terrorismo de algumas mídias que só mostram o lado negro da pandemia? Como pessoa que trabalha com desenvolvimento humano e trabalha com inteligência emocional, eu não tenho como opinar sobre a mídia. O que eu posso, e o meu papel aqui hoje é esse, é dizer o seguinte, o que eu posso fazer em relação a essa mídia. E quando eu falo que uma das dicas é essa, eu estava falando lá atrás, a gente acabou entrando em outro assunto, que é: escolha um momento do dia, escolha uma fonte que seja menos sensacionalista, menos terrorista. O Ministério da Saúde, por exemplo? Vou dizer o que eu faço. Eu me informo uma vez ao dia, eu vou no site da Organização Mundial de Saúde, eu sigo alguns cientistas ou virologistas que são renomados em algumas situações que têm essa informação, eu vou para centros de pesquisa. E uma vez ao dia eu olho essa informação com um determinado filtro. Por quê? Por conta do viés da negatividade. Eu não sou cientista, eu não vou poder interferir na descoberta de uma vacina. Eu preciso entender o seguinte: onde eu posso atuar? Eu estou preservando a minha saúde mental e a saúde mental das pessoas que estão no meu eixo. A gente tem um limite de atuação. O ser humano ele não pode fazer mágica. E isso não é falta de patriotismo, isso não é falta de indiferença, não. Nós temos chamados neurônios espelho, que são responsáveis pela nossa capacidade de sermos empáticos. Isso não quer dizer que eu estou indiferente a quem está quebrando enquanto empresa e nem indiferente a quem está morrendo e adoecendo, porque a cada dia que passa, os casos recebem nome. A gente fala assim, né? Estão chegando mais próximos de nós. Mas isso não vai mudar minha posição. Quando a gente fala em relação à mídia, o que eu faço? Eu escolho o que eu assisto. Eu ontem estava fuçando televisão... Tem duas coisas, você pode escolher o que você assiste e você pode escolher como reagir ao que assistiu. Mas lembra... Se você vê, por exemplo, acidentalmente uma notícia ruim. Ok, mas lembra o que eu falei? Não leia. Não leia. Então, o que eu estou dizendo a você? O estímulo, se você tiver acesso ao estímulo, tem coisas que fogem do controle neurobiológico. Você está assistindo a notícia, a emoção vai ser gerada. Aí você vai ter um trabalho extra de processar e escolher e administrar a resposta que o seu corpo já teve. Por que isso é importante? Porque quando você assiste uma notícia dessa, sobrinho, e ela te gera uma emoção, a partir dali você não tem mais poder nenhum. Ela já liberou seus neurotransmissores. Talvez você não consiga controlar o pós. E aí você vai ter o trabalho que o processo da inteligência emocional é esse: identificar
que este estímulo provocou isso em você. Nomear isso, né? Dar um nome a isso. Notícia ruim me deixa nervoso. A gente, né? Não tem receita de bolo. O nome que eu dou à minha emoção e ao meu sentimento é diferente do que você vai dar. Notícia ruim me dá bolo no estômago. Vamos supor que eu dei esse nome. Logo, para eu não sentir toda essa fisiologia que eu estou sentindo, esse sentimento, eu não posso ver notícia ruim. Sim. Mas, Cássia, você vai ser uma pessoa alienada. Não. Aí, quando eu diminuo a dose disso, eu controlo a minha resposta em sentimento. Então, se eu só vejo uma vez ao dia e vejo para me manter informada, para tomar consciência e não ser uma pessoa alienada, aí vou ter acesso às informações às quais eu posso interferir. Quais são as informações que eu posso interferir? Tem um decreto, todo mundo tem que sair de máscara. Eu preciso ter consciência disso para que eu também use máscara e saia de máscara. Exemplo, entende? Eu não posso ficar alienada e dizer, não estou nesse mundo, estou no mundo de Alice. Sim. Mas eu posso escolher o que eu assisto. Ontem eu estava fuçando, vendo televisão e tinha lá um canal. Eu não sei, realmente eu não vou me lembrar, porque eu vejo realmente notícia hoje, eu não assisto mais TV. Eu vejo notícia na internet num horário bem específico. Minha televisão, acho que ela liga, ela nem tem o botão. Exatamente, eu não vejo TV. Né? E aí tinha lá, acho que JBN, Jornal Boa Notícia. E eu achei tão interessante a pegada, porque era assim, falava de quê? Falava de economia. A notícia que ele deu de economia foi uma prorrogação lá de um prazo da Caixa. Ou seja, ele pegou todas as notícias boas de cada segmento e publicou. É uma escolha? Mas isso não é jornalismo, isso não é mídia, a mídia tem que noticiar a coisa na íntegra. Tudo bem, os estímulos estão lá. Eu escolho que estímulo eu quero para a minha neurobiologia nesse momento, principalmente nesse momento desafiador. Sabe um exemplo que eu vejo disso? Queria até que você comentasse, que é assim, a imensa maioria das cidades do Brasil não tem um caso sequer de Covid registrado. Se você for olhar as estatísticas, tem estados, por exemplo, que diversas cidades, tem Minas Gerais, tem 500 estados, 600 e poucas cidades. Tem 80%, 70% deles não tem um caso sequer. E aí a pessoa está em casa trancada com medo porque tem muitos casos em Manaus. Ela leu a notícia dizendo que Manaus não tem mais leito de UTI, que Manaus tem um surto que o governo não conseguiu controlar, e na cidade que ela está, não tem um caso sequer. E aí ela entra num pânico por a notícia que ela recebeu, verdade, que diretamente não vai afetar ela, é mais ou menos isso. O que eu percebo hoje, nesse contexto de pandemia, é que as pessoas chegaram nos dois extremos. Ou elas estão no pânico, e isso também não é paralisante, gera uma emoção brusca, o medo, paralisia, bloqueio de córtex, e a gente não consegue tomar decisão. Né? Ou elas estão na alienação total, extrema. Elas não acreditam que existe sair de qualquer jeito. Quando a gente vê aí a polícia parando festas à noite, grupos se aglomerando nos bairros. Porque você teve acesso à notícia, morreram 5 mil, aí não faz análise de estatística, de percentual, de participação. A Bahia tem 419 municípios, se eu não me engano. 417. Se eu não me engano, 17 ou 18 tem positividade para a Covid. Então, assim, por que a gente tem que ter cuidado quando a gente se posiciona? Eu não sou famosa, mas eu tenho muitas pessoas que eu mentoro, que eu sou coach. Então, se eu falo uma coisa que, inclusive, eu acho que comunicação é muito isso, cuidado com o que a gente vai falar. Sim. Se eu falo que há um exagero, amanhã estão dizendo, mas Cássia disse que não precisa sair de máscara, que é bobagem, que isso tudo é pânico. Se der problema, vai para sua conta. Entende? Então, assim, não é me isentando da responsabilidade. Eu tenho a minha opinião, eu acho que nesse momento a minha opinião é a minha opinião, porque o meu contexto de vida é diferente. Como que eu posso achar que todas as pessoas vão ter condição de fazer o isolamento social no padrão que eu fiz, que eu faço? Eu não posso querer que a minha realidade seja a realidade do resto das pessoas. O isolamento social hoje, do jeito que a classe média já está tendo dificuldade. Pois é. Você imagina o então, pessoal que está na periferia. Eu posso aqui de forma irresponsável, num veículo de comunicação, dizer, eu acho que fica em casa. E às vezes eu falo, fica em casa se puder. Né? E se você tiver que ir à rua, vá à rua com cuidado, o vírus existe. Né? Não é brincadeira. As coisas estão acontecendo aí, existe uma sensibilidade maior para. Eu sou grupo de risco, eu sou diabética, e as pessoas. Ontem eu recebi a notícia de uma pessoa muito próxima, jovem, que é diabética, que chegou num quadro grave. Então tá acontecendo, sobrinho, muito próximo da gente, tá ganhando nome. Sim. Não é existir ou não existir. Agora, claro que tem. Toda crise gera oportunidade, oportunistas e oportunismo. É verdade. Né?
Toda crise vai gerar isso, vai gerar isso. E no nosso país não vai ser diferente, porque nós temos históricos de oportunismo, né? Então, eu acho que esse não é o nosso tema, né? E quando a gente fala disso, de como a gente recebe isso, uma das dicas que eu falo é essa: preserve-se e se dê ao direito de ter informação no máximo uma vez ao dia de uma fonte confiável que não seja uma fonte sensacionalista. Mas eu vou puxar para o nosso tema, porque assim, você falou de crise e eu tenho uma leitura clara e eu vejo isso refletir na minha vida profissional, no meu negócio, é que crise para mim é sempre oportunidade de crescimento, seja ele mental, seja ele financeiro. A crise sempre nos dá a oportunidade de fazer algo diferente, de pensar de um jeito diferente do que a gente estava pensando. E eu vejo, por exemplo, empresas que estão crescendo 20%, 30% nesse período da pandemia e tem empresas que estão fechando. Claro que tem a ver com seus modelos de negócio, mas em linhas gerais tem a ver com como essas empresas responderam a esse momento de crise como oportunidade ou como problema. Então, eu, por exemplo, e não posso deixar de me posicionar, eu acho que já é a hora de flexibilizar, não porque eu não respeito o vírus, mas porque eu acho que já se pode ter um procedimento diferente e eu estou contra, de qualquer forma, a posições radicais. Não quer dizer que eu não me preocupo com quem morreu, com quem está com Covid, mas eu também me preocupo com os números que vão acontecer depois da pandemia se não voltar. Eu olho para esse momento de pandemia e vejo como uma grande oportunidade. Se a gente entender que a gente vai ter um novo normal, né? Eu vou usar muito essa expressão, eu gostei dessa expressão da doutora Janaína. Se a gente entender que a gente vai ter um novo normal, talvez ao invés de se preocupar com os aspectos ruins, talvez fosse a hora de se preocupar que como que a gente vai lidar com esse novo normal? O que eu preciso aprender para quando esse novo normal chegar, eu não ter problemas? E aí eu quero que você fale sobre isso dando um exemplo, dando um seguinte exemplo. O que a gente mais ouviu falar do isolamento talvez tenha sido a expressão home office. E eu estou vendo que tem gente muito mais home do que office. Assim, tem muita gente que o home office para eles foi ficar em casa e não ir ao trabalho e não necessariamente trabalhar em casa. E isso está gerando uma confusão na cabeça das pessoas. Eu já vejo gente que tinha a experiência de home office e com a pandemia o rendimento caiu. E tem gente que nunca teve a experiência de home office e está tirando de letra. Então, teoricamente, elas estão expostas ao mesmo estímulo, que é a pandemia, que é o isolamento, mas reagiram de jeito diferente. Não é a hora da gente começar a pensar no que a gente tem que mudar e aprender para esse novo cenário que vai se apresentar? Esse não é um caminho? O que acontece? Ontem me convidaram para falar sobre inovação e quais são as competências do novo normal, né? E eu vou falar um pouco nisso, mesmo entendendo que a gente não está dentro especificamente do tema inteligência emocional, mas a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de como as pessoas vão superar esse momento, né? E algumas habilidades vão ser indispensáveis para isso, mas isso não é informação que eu inventei, é uma informação que vem dos órgãos que pesquisam competências e tendências profissionais, tá? E aí vem criatividade, ousadia, iniciativa e bom humor. E aí a minha primeira pergunta que eu me fiz, desde quando isso já não eram competências importantes para deixarmos de ser normais, comuns dentro de um mercado, né? A diferença, no meu ponto de vista, é que hoje nós precisamos delas para sobreviver. Antes a gente precisava para se destacar. Hoje a gente precisa para sobreviver, né? Sobrinho, emocionalmente vai ser impossível que nós tenhamos o mesmo desempenho, o mesmo nível de produtividade dentro desse cenário diferenciado, tá? E vamos precisar cuidar de algumas áreas. Mas quem já trabalhava em home office, mas podia ir à rua, podia ter um momento de lazer diferenciado, podia cuidar das suas outras áreas da vida de forma a escolher. Nós temos agora uma sensação, falsa não, mas uma sensação de que nós estamos direcionados ou obrigados a, né? Este é um momento de nutrirmos ou de nos enchermos os ingredientes que nós vamos precisar para esse novo normal, né? Criatividade, ela precisa de informação. Então, eu digo para todos os meus mentorados, esse é o momento de você estudar. Mas, assim, aprender o que vai ser útil para você. As pessoas estão querendo agora, no momento de isolamento social, aprender em 30, 60 dias o que ela não aprendeu em 5 anos, o que ela não teve disciplina e esforço para estudar em 5 anos, em 10 anos, a vida inteira. Então, ela quer agora... E vou te dizer uma coisa, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso,
ele recebe 11 milhões de bits por segundo, ele só capta 40 bits. Então, eu estou dizendo a você o seguinte... Eu acho que tem gente que não é nem que ele só capta, não, ele na verdade ele só traz para a consciência, eu vou falar certo, ele só traz para a consciência 40 bits. Então isso significa que você tem que cuidar com o que você está absorvendo. Não pode ser 40 bits qualquer. À toa, de porcaria. E assim, você vai, depois vai ser exposto de novo, vai absorver mais 40, mais 40, mais 40. Então você fala, cara, eu vou estudar sobre a mesma coisa 10 vezes, você vai ter um novo olhar cada vez que você for para aquele conteúdo. Então, vai buscar coisas que te nutram, que consigam te nutrir nesse momento, para quando você chegar nesse novo normal, que também é uma espécie de especulação, mas vai acontecer mesmo, né? Não vamos voltar ao que éramos antes, você tenha um mínimo de saúde mental, de sanidade. Sobrinho, não é sermos capazes de lidar com um novo normal. É quando ele chegar, estarmos prontos. Não dá para lidar com o novo do jeito velho, eu preciso ter foco no agora, no presente. O que eu estou fazendo agora? O que eu preciso fazer agora para garantir o nosso corpo? Ele responde a uma série de estímulos. Assim. E eu realmente gostaria que hoje eu pudesse dizer às pessoas assim, tem algumas coisas que estão ao seu alcance para você manter a sua inteligência emocional. Eu queria que você falasse disso. Para você se ajudar. Nós estamos chegando já no final do programa, que foi rápido, viu? Quando a conversa é boa, passa rápido que a gente não vê. Mas eu não queria que você terminasse o programa e de repente até aproveite para conectar com isso que você está falando, que você falasse daquele conceito que ficou na minha cabeça da última vez que nós conversamos, que é o dose. Ah, tá. Eu queria que você falasse disso, porque ficou na minha cabeça aí quando a gente... eu achei sensacional a sacada da sigla, mas sobretudo porque ele é prático. A pessoa vai entender e vai aplicar no dia a dia. Na verdade, fala pro pessoal o que é que eu estou falando do dose para a pessoa entender. Quando eu comecei a estudar inteligência emocional em 2010 para 2011, né? E aí eu conheci algumas pessoas fantásticas dessa área, e aí eu comecei a pesquisar sobre, e aí tem lá na internet, tem muita coisa e fala-se muito sobre o quarteto da felicidade, né, que são os 4 principais neurotransmissores que são responsáveis por dar a sensação de bem-estar. E aí quando eu comecei a estudar, eu percebi que se eu alterasse a ordem das letras da sigla, eu transformava isso. E eu tenho mania de estudar assim, né? Eu crio acrósticos, que são siglas para ficar fácil de memorizar. E aí, quando eu vi lá e era dopamina, serotonina, endorfina, eu falei, bom, que palavra eu posso formar com essas siglas? E aí eu vi que formava a dose. Eu falei, eu vou me dar uma dose diária. É D de dopamina? É D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina, E de endorfina. E agora, depois de estudar mais, eu descobri que a gente tem uma dose a mais, que a mais é a melatonina, né? E eu falei, M de melatonina. Eu falei, como que eu vou encaixar o M nessa dose? Né? E eu falei, bom, eu vou tomar uma dose a mais agora. Fala de cada letrinha dessa aí. E aí eu criei esse acróstico para facilitar a minha fixação, e o pessoal gosta, o pessoal memoriza. Bom, a dopamina é um neurotransmissor responsável por uma sensação de bem-estar, de felicidade, um dos principais, e ele é facilmente liberado quando a gente atinge meta. Né? Mas mais importante do que atingir meta é o seu cérebro saber que você atingiu meta. Então você precisa dizer para ele, você precisa avisar. Comemorar, mas você precisa dizer a ele o que é a sua meta. Ele não adivinha. Então você vai dizer assim, a minha meta hoje é ler 3 páginas de um livro. A minha meta hoje é chegar ao fim do dia sem falar mal de ninguém. A minha meta hoje, comunique pequenas metas. Se você tem uma meta desafiadora, que é mudar de emprego, divida isso em etapas. A minha meta hoje é aprender uma coisa, é fazer tal coisa, é me cadastrar, ou seja, divida isso. E avise para o cérebro. Que isso é uma meta. Por isso que os estudos falam assim, coloca no papel. Por que isso é tão importante? A gente aumenta a possibilidade de alcançar esses resultados em 40% quando a gente joga no papel. Porque quando eu estou escrevendo sobre, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou avisando ao meu cérebro, isso é uma meta. Eu estou sendo clara com isso. E para ele entender que você alcançou, você comemora. Então, pequenas comemorações do tipo, yes, deu certo, consegui, né? Gera dopamina. Gera dopamina. E o mais importante é você saber o seguinte, você querendo ou não. Entende? Quando essa meta é alcançada automaticamente, ele dá a sua descarga gratuita de dopamina. Mesmo que seja aquela pessoa que comemora por dentro. Por dentro, mas assim, é importante você verbalizar, às vezes associar isso a uma âncora de movimento corporal, yes, dei conta, né? Conseguir, e isso gera uma descarga de dopamina. O segundo é a ocitocina, né? A ocitocina é considerado o hormônio da confiança,
né? Tem estudos fantásticos hoje que mostram sobre a importância da ocitocina nos ambientes de liderança, nos ambientes de gestão. Ele é um hormônio que é muito facilmente liberado pelo abraço, e como a gente agora está com essa limitação, mas agora também isso é tão bacana que já foram direcionados estudos para saber se os abraços virtuais ou as demonstrações de carinhos através de câmera e etc. também provocam. Provocam também a liberação, uma intensidade um pouco menor, mas também provocam a liberação dessa ocitocina. E outra coisa que ajuda é dar e receber presentes. Opa. Entenda, eu não preciso te dar uma BMW. Eu posso te dar um bilhete, eu posso te dar algo que para você represente um presente. E isso também tem um valor no meu cérebro de entender e me dá uma descarga de ocitocina. É um hormônio natural, inclusive, das mulheres em amamentação, durante o parto, etc. Mas eu estou falando para o ser humano. O homem não vai ter esse processo. Logo, a ocitocina ela é liberada em sensações de bem-estar e abraço. Tá? O S agora. O S, a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor de importância fundamental nos processos de depressão, principalmente, e é o principal neurotransmissor ligado aos processos relacionados à solidão. Lembra que eu falei que nós somos seres sociais, 100% sociais, e que precisamos dessa interação? Os casos mais intensos de depressão, eles estão associados às baixas ou à ausência da serotonina. E por isso que você já ouviu falar, deve ter ouvido falar assim, as pessoas que estão deprimidas, elas se encharcam de chocolate ou comem coisas desse tipo. A serotonina, coisa para compensar. Na verdade, alguns alimentos, eles são ricos em serotonina e dão a sensação de compensação, né? Mas a gente tem outras formas mais saudáveis de liberar serotonina. É verdade. Né? A serotonina, ela pode ser também produzida pelo banho de sol, por exercícios aeróbicos, por meditação. Que mais, Cássia? Meditação, exercícios, ciclismo, exercícios que movimentam mais o corpo, né? Alguns alimentos específicos também geram serotonina, mas o maior de todos é o reconhecimento, demonstração de reconhecimento e carinho, pertencimento. Então, quando eu digo, Carlos, você é importante para mim, sobrinho, você é importante para mim, filho, filha, você é importante para mim. Só este movimento comunica ao cérebro pertencimento e automaticamente dá uma descarga de serotonina muito interessante. E o E agora, a endorfina. A endorfina é conhecido como o hormônio da atividade física, né? Que eu devo ter níveis baixíssimos, porque eu sou presidente do Sindicato dos Sedentários das Galáxias. Então eu vou te dar uma notícia. Agora, mês que vem, eu vou começar a academia. Um dos movimentos mais importantes para o cérebro é a atividade motora. Tá? Inclusive, a nossa célula nervosa, ela surgiu a partir do movimento. O primeiro serzinho, que é um ser aquático, ele se movimentou rastejando debaixo do mar, e quando ele fez esse movimento, surgiu o primeiro neurônio. E quando ele parou de se movimentar, esse neurônio morreu. Eu estou lhe dizendo o seguinte, que nós não nos movimentamos porque somos seres neurobiológicos, nós somos seres neurobiológicos porque nos movimentamos. Então, a qualidade da nossa saúde neurobiológica está associada à nossa capacidade. O corpo precisa entender que você se movimentou. Por isso que não importa a intensidade ou a quantidade, você pode fazer 20 minutos por dia de uma atividade, pode dançar, pode fazer... Eu não estou falando que isso vai te dar plena condição. Por exemplo, você tem objetivo, você quer emagrecer, você quer fazer músculo e abdômen, você precisa de musculação. Sim. Mas para o seu cérebro entender que você está em atividade motora, você não precisa correr uma maratona, você pode fazer 20 minutos de uma dança. Pode, por exemplo, ir num prédio que vai no segundo andar, em vez de ir no elevador, subir a escada. Subir de escada. Você pode botar o seu corpo para sair da inércia. E isso já é uma coisa bacana. Isso gera a liberação de endorfina, né? Também uma liberação. Alimentos picantes geram a liberação de endorfina, atividade física, banho de sol, serotonina. Nós já falamos aí de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E agora então já aprendemos a dose. E a dose mais? O mais é a melatonina, né? A melatonina é um hormônio regulador do sono, da qualidade do sono. E hoje já tem muitos estudos que mostram a importância do sono, inclusive na manutenção da inteligência emocional e da saúde mental. Durante o sono que nós eliminamos toxinas cerebrais, é durante o sono que nós produzimos os elementos necessários para a memória, para a fixação da memória. É durante o sono que nós produzimos os neurotransmissores e agentes neurobiológicos para o emagrecimento. É durante o sono que nós restauramos células,
Então, quem não dorme bem, uma hora a conta vai chegar, né? A conta chega. Então, a melatonina é um dos reguladores do sono, tá? Também é encontrada em alguns alimentos e principalmente nos banhos de sol. Você pode estimular a produção de melatonina em banhos diários, naquele solzinho da manhã, aquele sol mais seguro, né? Que você tá com os raios ultravioletas, infravermelhos, tem todos os nomes aí, é o sol mais seguro, sendo estimulado diariamente a esses banhos de sol. Isso pode melhorar essa dose. Então, você que está em casa, estava preocupado em que estudar, em que ter conhecimento nessa pandemia, para de ficar vendo notícia ruim, notícia de morte, para de ficar vendo o que é. De repente, aí já tem um dever de casa para você que está em casa assistindo a gente. Já pode pesquisar sobre a dose mais, né? Sobre os 5 itens aí da dose mais. Na internet vocês vão encontrar facilmente como Quarteto da Felicidade. Não vai encontrar melatonina nesse nicho, mas vai encontrar pelo menos aí a dopamina, a ocitocina e todos os outros. Quem não lembrar, acessa lá @eficácia.oficial, é isso? Isso. Eficácia.oficial, que tem lá informações sobre isso. Tem os cardzinhos lá dizendo o que cada um faz, como cada um atua, né? E como a gente pode... E aí, o que é bacana, Carlos, sobrinho, pra gente entender? Eu não controlo esta exposição. Quando eu tô malhando, eu posso malhar de cara feia. Aborrecido, eu tô liberando endorfina. Eu tô liberando, sabe? Eu não... Provavelmente será meu caso. Eu vou liberar endorfina na raça, mas eu vou liberar. Olha, eu quero te agradecer, Francisca de Cássia Eficácia. Acessa lá eficácia.oficial, que vocês vão conhecer mais. Quero te agradecer por esse papo. A hora passou e a gente acabou nem percebendo, porque realmente foi muito, muito legal. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui, José Rocha, Joaquim, Ed Santos, Davi Wellington, o pessoal que comentou, que mandou pergunta. Teve pergunta aqui que eu não consegui fazer, mas enfim, o tempo chegou e depois as pessoas podem entrar em contato com você nas suas redes sociais e fazer as perguntas lá. E eu queria que em 1 minuto você deixasse suas considerações finais da importância do que fazer e de como fazer para lidar bem com esse período da pandemia e se preparar para o novo normal que vai chegar. Vou falar bem rapidinho e vou plagiar. Fala para a câmera, vou olhar para o povo. plagiar aqui um pesquisador chamado Pedro Calabres, que eu admiro muito. Primeira coisa, não se cobre demais, estamos todos no mesmo oceano. Não estamos no mesmo barco, mas estamos no mesmo oceano turbulento, né? Então não se cobre demais, né? Entenda que você tem limites, né? Não são limitações, são limites. Cuide do seu corpo, cuide das suas rotinas. Tenha rotina. Acorde cedo, ore, malhe, medite, né? Movimente o seu corpo, isso é fundamental. O seu corpo, o seu cérebro precisa entender. Alimente-se intelectualmente de coisas que são saudáveis. Leia, assista bons filmes, mas faça isso de forma presente. Se você parou para assistir um filme, assista e preste atenção ao filme. Se você está com seu filho brincando, esteja presente com seu filho, né? Estude. Aproveite o tempo para adquirir informações que vão alimentar o seu processo criativo e de inovação, para você sair desse momento crítico e se divirta, cuide da sua saúde mental, do seu lazer. Escolha perceber este momento agora como um momento onde não vai adiantar você ficar reclamando, não vai adiantar você ficar tentando interferir no que não está a seu alcance. Assuma a autorresponsabilidade de dizer assim, onde eu posso atuar, onde eu posso interferir, né? E escolha enxergar as coisas que são mais positivas. Tente fugir o máximo do viés da negatividade. Pronto, eu quero agradecer a Francisca de Cássia da Eficácia, dizendo para vocês que no próximo programa, aliás, eu queria dar uma dica de filme, que você falou agora, me ocorreu. Na verdade não é um filme, é uma animação, mas é muito interessante, chamado Divertidamente. Eu assisto repetidas vezes com meus filhos adoram. Eu queria indicar esse filme Divertidamente, que fala bastante desses processos das emoções. É uma dica legal, tem aí nas plataformas de filme. Olha, na próxima quarta-feira, nós vamos estar aqui no programa Opinião e o nosso convidado vai ser ele... Na verdade, ele é 4 em 1, 5 em 1. Está confirmado, produção? Quarta-feira, próxima? Confirmadíssimo. Então, na próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui... Vai sentar nessa cadeira e nós vamos bater o papo com Tenóbio, com Pedreira, com Robson Tiger, com Remendo Gueto, com todos eles juntos. Aqui ele sentado nessa cadeira, vai estar conosco aqui no programa Opinião, o ator Gabriel Bandarra vai estar comigo aqui batendo um papo, falando de muitas coisas, e se vocês soubessem o que eu sei, vocês não perderiam o programa da próxima quarta-feira. Vai ser incrível. Espero vocês lá, obrigado pela companhia no programa Opinião. Segue lá, @Burburinho News, YouTube, Facebook e Instagram. Compartilha com todo mundo para você dar sua contribuição desse conteúdo de hoje para as pessoas que estão em isolamento, estão na pandemia. Eu espero vocês até a próxima quarta-feira aqui na Burburinho News no programa Opinião. Grande abraço.